Atos capítulo número 5. Atos no capítulo 5, então, vai falar sobre um ataque do inferno, mas agora não mais de fora para dentro, uma pressão não, agora ele vai tentar entrar lá dentro e fazer um alvoroço de dentro para fora, para poder gerar um escândalo, então, e acabar com a igreja ali. Então nós vamos analisar um pouquinho, então, em Atos capítulo número 5, nós vamos ler alguns versículos, já pode deixar aberto aí, nós vamos ler alguns versículos, então, mas em torno desse texto aí. Então vamos lá, a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver então que depois da perseguição para poder acabar, não resultou. A perseguição não resultou. Qual foi a ação? Nós vimos no finalzinho do estudo. Qual foi a ação da igreja? Qual foi a oração deles? Depois dessa ordem para que eles não pregassem mais. A igreja se reuniu, orou para quê? Para o Senhor encher de ousadia para continuar pregando. Então a ordem era para não pregar, e eles oram para que Deus enche de ousadia para poder enfrentar a perseguição que vinha de fora. Então, quando eles oram, o Espírito Santo desce e enche eles, e eles continuam pregando. Então a perseguição ela não trouxe o efeito que o inferno queria, muito pelo contrário. Vamos lá a palavra de Deus então, Atos 4, versículo de número 32. Olha os relatos que nós temos depois da perseguição, depois deles sofrerem aquela ameaça, eles oram. Olha o relato aí, ó. Atos 4, versículo de número 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha o resultado, havia uma perseguição para não pregar, mas eles continuam pregando, porque a palavra de Deus vai dizer das multidões dos que criam. E olha o efeito, irmãoçada, que era. Então era um coração deles, eles estavam unidos na mesma causa, eles estavam em uma comunhão absurda, e tudo que eles tinham era de todo mundo, ninguém deixava ninguém para trás, então todo mundo estava ali unido. Olha o 4 e o 33, diz: em todos eles havia abundante graça. Então olha que tremendo que está acontecendo aqui, está acontecendo um mover do Espírito Santo. Em vez da igreja parar, a igreja está numa unidade absurda, crescendo, vivendo no propósito. Então nós vamos entender de que o inferno ele não conseguiu êxito nessa primeira tentativa, e pelo contrário, o que aconteceu foi isso. O versículo 34 e o versículo 35, alguém pode ler por favor? No capítulo 4 ainda, desses que nós estamos citando. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores das coisas que foram vendidas, e depositava aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Olha que poderoso. Vamos atentar para o contexto aqui. Qual a época que eles estavam? A época do Império Romano governando sobre a nação de Israel. Os líderes de Israel eram os líderes religiosos que tinham crucificado Jesus. A igreja então está se firmando debaixo de um império, de um governo de um império. Eles estavam sendo não necessariamente escravizados, mas de outra forma sim, né? O Império Romano estava sobre eles, eles eram governados pelo Império Romano. Então os líderes religiosos estavam contra a vontade de Deus, porque nós vemos isso quando eles crucificam Jesus. Então eles estão contra a vontade de Deus, e acima deles ainda havia os líderes políticos diretamente no Império Romano, que também governavam segundo a vontade deles. E no meio disso está surgindo a igreja, nessa unidade, nessa comunhão absurda que nós acabamos de ler aí. Então automaticamente eles não tinham muitas condições para fora da igreja. Era difícil eles conseguirem, né, firmar negócio, fazer bons negócios, trabalho, tudo isso fora da comunidade da igreja, porque havia perseguição contra a igreja. Eles não eram bem-vindos, eles eram muito mal-vindos, ninguém queria, né, os cristãos no meio deles. E aí os cristãos haviam necessidade de se unirem mais ainda, um ajudar o outro, porque senão ia ser muito difícil. E é dentro desse contexto que nós vemos essa palavra muito importante. Então eles traziam tudo, depositavam diante do altar e repartiam com todo mundo, e ali todo mundo então vivia dessa maneira ali, por causa da necessidade daquele tempo. E aí nós vamos ver que dentro dessa visão aqui vai destacar o primeiro relato, né, esse aí que nós lemos, mas depois vai destacar um certo homem que ele faz esse tipo de ação. Tudo nos indica que Barnabé, né, que nós vamos ver aí, ele é o que dá início
né, a esse movimento de vender, trazer o dinheiro e depositar os pés dos apóstolos, para os apóstolos então coordenar ali e servir todo mundo. Então, quando está esse relato dele, vai nos indicar então que ele é o primeiro que faz isso, embora o relato anterior nos diz, né, que é assim que eles já estavam vivendo, mas aí há um destaque exclusivo para ele aí. Então quer dizer de que ele foi o primeiro, né, a ter essa ação e desencadeou então, né, de que aqueles que vendiam depois traziam também e ofertavam. Aí no capítulo de número 5 vai entrar a história que nós vemos hoje. Por quê? O diabo viu de que o mover ali estava muito bonito, então a estratégia dele foi o quê? Não, eu vou adentrar dentro dessa situação agora, eu vou aproveitar desse mover que está acontecendo ali, para tentar então atrapalhar todos os planos de Deus. E aí no capítulo de número 5, então eu quero que alguém leia o primeiro capítulo para nós, por favor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Amém. Outra pessoa, por favor, pode continuar o texto. E reteve parte do valor, sabendo também a sua esposa, e trazendo uma certa parte, o colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Outra pessoa pode ler, por favor. Disse vendeu a ele, Ananias, por que encheste soberano teu coração, para que unisse ao fim dessa e fizesse parte ao preço da verdade. Amém. Outra pessoa, por favor. Não é claro que os comissão cuidar se descia, e quando vendia o dinheiro cheio de seu dinheiro, e vocês vão fazer uma coisa dessa. Isso é um motivo para nós e para os negócios. Amém. E o último versículo de número 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que o souberam do que havia acontecido. Amém. Somente 10. Muito rapidamente, presta atenção. Olha o acontecimento aqui, a narrativa. Muito rapidamente. José faz aquilo lá, né? José ou Barnabé faz aquela primeira ação de vender. Aí Ananias e Safira também, um casal, faz a mesma coisa. Eles vendem também a propriedade que eles têm. Só que eles pegam parte só do valor e traz e depositam no pé dos apóstolos. Aí, na verdade, quem traz, né, é Ananias. Ele combina com Safira, vende tudo, mas Ananias pega então parte do valor e traz e deposita, né, aos pés dos apóstolos. Nesse caso, o apóstolo Pedro, o líder, né, ali do grupo, o líder da igreja. Então ele pega essa primeira parte, na hora que ele recebe isso, ele já começa a confrontar. Tudo nos indica aqui que o Espírito Santo já trouxe revelação no coração de Pedro, porque não houve nem tempo sequer, basicamente, de alguém falar alguma coisa. Então o Espírito Santo já sopra ali no ouvido de Pedro: olha, tem alguma coisa errada aí, não é esse valor todo que ele vendeu não. E aí quando Pedro recebe aquilo ali, Pedro já começa a questionar ele. Então questiona ele fez algo, ele vendeu por um preço, depositou só a metade daquilo, e aí por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, o Senhor pune ele morre no lugar ali, por causa daquela mentira que ele está contando ali. Agora nós vamos olhar um pouquinho para dentro desse princípio aqui. Nós vamos analisar agora a morte. O homem morreu porque ele vendeu ele vendeu o campo e ele depositou só a metade. Então ele morre por causa disso. É exatamente isso que acontece. Não é Pedro que fala para ele morrer não, tá, gente? Presta atenção aí. Pedro está perguntando ele. Aí a palavra de Deus nos diz no capítulo número 5, vai dizer o quê? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Não tem palavra de Pedro. Pedro só está perguntando ele: por que você fez isso? Por que você mentiu? Por que você... não era sua propriedade? Por que você vendeu? Ah tá, eu vendi porque eu quis vender. Tá bem, se você vendeu, o dinheiro já não era seu. Por que você tem que mentir e trazer só uma parte? Então nós vamos analisar aí o confronto de Pedro com Ananias. Presta atenção no confronto de Pedro com Ananias. Ele chega sozinho e Pedro basicamente vira para ele e fala assim: qual a necessidade de você fazer isso que você está fazendo? Se ele já era dono da terra, não havia, presta atenção aqui, não era obrigação vender não, tá? Era o povo que fazia do coração, não era obrigação vender não. Quem nos fala isso? O próprio apóstolo Pedro. O que ele fala? Se você ficasse com ela, já não era sua? Ou seja, não tem um confronto
confronta aqui, não, você tinha que vender mesmo e trazer tudo, e não trazer só a metade. Não. O que Pedro está falando? Por que você tinha que fazer isso? Se era sua, você não precisava vender, e vendeu porque você quis. Então por que depois de ter vendido ainda, você só trouxe a metade? Então há um confronto aqui. Há o apóstolo Pedro colocando ele, qual é a ação dele? Qual o motivo dessa ação? Então é isso que nós vamos analisar um pouquinho aqui. Aí Deus pega e sentencia ele. A sentença dada por Deus e não é dada por Pedro, que é importante, tá? Não é Pedro que fala para Ananias morrer. É o próprio Senhor Deus que fulmina ele na hora ali. A Bíblia não fala de que ele morre, mas provavelmente de um ataque ali instantâneo, e ele cai duro na hora. E ele morre então ali, uma sentença dada pelo próprio Deus. Qual é o tipo de pecado que que Ananias comete aqui? O pecado da mentira e o pecado da hipocrisia. São esses dois pecados que estão aqui embutidos aqui. Primeiro da mentira e depois da hipocrisia. Então, se nós entendemos, ele não foi morto porque trouxe só a metade. Ele foi morto porque ele trouxe a metade como se fosse o todo. Então, por causa deste erro dele. E agora, se nós formos analisar mais profundo, por que ele poderia ter feito isso? Se era algo que alguém já tinha feito, com certeza alguém tinha sido gloriado, né? Ou seja, teria recebido honras dos apóstolos, todos os irmãos estavam ali, porque é uma atitude linda, né? Com certeza Ananias, ele ficou olhando aquilo ali e tal, e ele quis a mesma coisa, por isso que ele faz. Não há outra motivação para fazer isso se não for essa. A motivação era o que? Então, receber os benefícios daquele que o outro já tinha recebido por ter feito tal ação. É isso que provavelmente motivou. Outra motivação pode ser o quê? Desfrutar da comunhão, né, como todo mundo desfrutava. De repente, pensando mais à frente, mas não é pouco provável isso, por quê? Porque se ele tinha já uma propriedade, ele vende essa propriedade, com certeza ele tinha bastante dinheiro para passar bastante tempo. Então ele fazendo aquela ação ali, provavelmente era mesmo por causa de aplausos, né? Digamos assim, para ser recebido, ter uma honra maior, os outros olharem e falar assim, nossa, olha o que aquele homem fez, vendeu a propriedade, trouxe o dinheiro, depois todo pega os apóstolos, ele não ia ficar para trás. Então provavelmente essa motivação no coração dele. Então nós vamos analisar um pouquinho sobre a hipocrisia. Porque o que faz isso, irmãos, é hipocrisia, você passar por alguém que você não é. E é isso que mostra o texto aqui, ele está tentando passar para alguém que verdadeiramente ele não era. Não está no coração dele verdadeiramente fazer aquilo que nós vimos, né, um pouco atrás, Barnabé fazendo. Agora o coração dele, ele quer parecer com Barnabé, que é as ações de Barnabé, mas na verdade não é. O que é hipocrisia? Demonstração de bondade, de amabilidade, de ideias ou opiniões apreciáveis, que não corresponde àquilo que alguém pensa ou sente de verdade. É o mesmo que falsidade, fingimento, falta de autenticidade e falta de sinceridade. Isso segundo o dicionário primeiro. Então, quando nós vemos isso aí, nós já vamos entender basicamente, né, o que esse pecado ele inflige dentro dos princípios cristãos. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. É exatamente assim que a hipocrisia funciona. Olha o forte, camuflar a verdade para a gente conseguir aquilo que queremos. É exatamente assim que a hipocrisia ela funciona. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos, na verdade estamos sendo hipócritas. E existem níveis de hipocrisia. Até quando você fala, né, está numa conversa lá, você fala que gosta de uma coisa que verdadeiramente você não gosta daquilo. Você fala que importa quando verdadeiramente você não importa, mas você fala para sentir bem ali, para estar ali bem no meio de todo mundo. De repente é uma coisa que alguém gosta muito e tal, você está sendo hipócrita, não gosta coisa nenhuma, mas está falando para bajular alguém ou para ser mais aceito nessa roda de amigos, né, que está ali. Então esse tipo de situação que ele é combatido dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 13, versículo 41. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Mateus 13, 41.
do homem vai enviar um anjo, e ele vai fazer o quê? Vai fazer uma limpa aí, vai tirar, né? Não é? Vai remover. É isso, não é? Amém, irmãos? É isso? É. O anjo então vai remover tudo aquilo que produz pecado e pratica o mal. Esse texto está inserido dentro de quê? Antes dele um pouquinho aí, o que está aí? O tema é a parábola do joio. É o que acontece na parábola do joio? O trigo é plantado, aí junto com o trigo cresce o joio. É uma erva daninha, parece com trigo, irmãos. Ela parece com trigo, só que na verdade não é trigo. Dentro da igreja também acontece a mesma coisa, na obra de Deus também acontece a mesma coisa. É o que Ananias está fazendo ali? Ele está se parecendo com Barnabé. É o joio parecendo com o trigo. Aí o que a palavra de Deus vai dizer? Que o Filho do Homem então vai enviar um anjo, e o anjo vai remover todo o joio do meio do trigo. Vai remover todo aquele que pratica mal no meio do povo, no meio do reino de Deus, no meio do povo de Deus verdadeiramente. Então a hipocrisia, irmãos, ela vai ser dissipada. Por isso nós precisamos ter cuidado, se nós passamos a ser aquilo que nós verdadeiramente não somos. Então dentro da igreja não é parecer ser cristão não, é ser cristão de verdade. Não é ser hipócrita não é, eu acho que eu sou e eu pareço ser, não. Temos que ser de verdade. Então Mateus 13, capítulo 41, os hipócritas serão retirados do reino de Deus. É isso que nós vimos aí. Agora Mateus 7, 3 e 5. Outro irmão já pode abrir Provérbios 25 e 19. Mais um, Lucas 12, 1, para nós ganharmos tempo. Lucas 12, 1, Provérbios 25, 19, Mateus 7, 3 e 5. Mateus 7, 3 e 5. O irmão, por favor. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gostoso, né? Olha que forte essa palavra. O hipócrita, ele não enxerga os seus próprios problemas. Está vendo? Olha, a hipocrisia, o que ela vai causar? Ela vai causar uma cegueira. Aí, irmão, tem uma trave dentro do seu olho, mas você consegue ver o cisquinho que está lá no olho da outra pessoa, mas não consegue ver uma trave gigante que está dentro do próprio olho. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ter que entender isso aqui. Aí Jesus está falando o quê? Hipócrita. Primeiro você limpa o seu olho, depois você começa a averiguar na vida dos outros. A Bíblia, irmãos, ela deve ser refletida como um espelho e não como uma janela. Pega isso aí, ó. Por que não janela? Na janela você olha para ver lá na rua, ver lá fora, ver a vida dos outros. Não é? Você chega na janela da sua casa para ver o quê? Para ver o vizinho. E no espelho, você olha para quê? Para ver você mesmo. Então a Bíblia é assim, quando a gente olha para a Bíblia, não é ficar pensando, olha, aquele irmão podia estar ouvindo isso, né? Aquele irmãozinho podia estar aqui hoje, essa palavra era para ele. Não. É para nós, a gente tem que olhar para assim, onde que encaixa essa palavra aqui em mim? Que tipo de hipocrisia que eu estou cometendo? Então a hipocrisia, ela tem o poder de nos cegar. A gente consegue ver o problema dos outros, não consegue ver na gente mesmo. Outra passagem então, Provérbios 25, versículo 19. Olha forte esse versículo aí. Como teve quebrado, que deslonar, e assim confiança, dentro da Amém? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Você consegue confiar numa pessoa desleal em tempo de angústia? Não tem jeito. Aí, a comparação aqui, um dente quebrado dói. Pé sem firmeza, imagina, você vai andar, o pé não segura. Então, você vai correr, você vai se posicionar, não dá para sentir firmeza. Assim, irmão, é uma pessoa hipócrita. Se você tem uma pessoa que você sabe que ela é hipócrita, você vai confiar nela? Não. E se confiar, mesmo que você está confiando em andar e dar um passo com o pé quebrado, com o pé sem firmeza. Então, olha o poder da palavra, olha o poder negativo da hipocrisia na nossa vida. E lá, Lucas capítulo 12, versículo 1 então. Nesse meio tempo, tendo
multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, ela contamina e ela cresce, irmãos. É igual com o fermento. Você vai fazer pão, você joga o fermento na massa de pão e deixa aquilo lá fermentando, irmão. Só vai inchando, até transbordar dentro da vasilha, até transbordar dentro da vasilha. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a hipocrisia ela tem esse poder de fermentar, de contaminar. Então, irmãos, por aí a gente começa a ter discernimento do que Deus está tratando lá na igreja primitiva. Amém? Aí nós já vamos ver o que Deus está resolvendo ali com esse problema, com a sentença sobre Ananias. Olha o poder da hipocrisia agora. Ela vai crescendo, ela contamina, é um fermento. Então Jesus, ele alerta isso aí: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, ela é terrível, ela é absurda. Então nós já vimos que a hipocrisia, ela não deixa as pessoas confiar. Se a gente confiar numa pessoa hipócrita, é a mesma coisa da gente estar confiando num pé manco, num pé que não tem firmeza. Já vimos também que ela cega as pessoas. Você consegue ver um cisco no olho do irmão, mas não consegue ver uma trava no próprio olho. Então nós vamos vendo o poder que a hipocrisia tem de nos desestabilizar, de nos tirar da presença do Senhor. Vamos lá, tem mais uma referência ainda, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, isso aqui na verdade é um conselho. Tá, depois, o último que nós encerramos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, sobre hipocrisia. Encerrar sobre hipocrisia, só estamos começando, está aquecendo agora. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 e 2? Isso. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Amém? Na minha versão está aqui: consciência está morta. Mas olha o conselho: fuja de líderes hipócritas, que falam, que pregam bonito, mas que não vivem, que fala de Jesus que ama, mas não ama, que fala de Jesus que é fiel, mas é infiel. Então fugir desse tipo de pessoas que, na verdade, irmãos, olha aqui, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Os dias que nós estamos vivendo. Os últimos tempos relata verdadeiramente aqui após a ascensão de Jesus dos céus. Então nós entramos no último tempo, biblicamente falando. Agora nós entramos então no último tempo, e nesses últimos tempos agora, alguns desviarão da fé. Então, e desviarão da fé o que? Dando ouvido às líderes, irmãos. Olha, enganadores com ensinamentos de demônios. Olha como é forte isso aqui, que nós precisamos entender isso de uma maneira, irmão, muito clara. A hipocrisia não é simplesmente uma falsidadezinha de leve, não. Ela tem um poder destrutivo muito grande. Por isso, Deus, ele extermina logo lá no início, porque um hipócrita está no meio, se passando de um santo, se passando de um homem de Deus. Então Deus vem e já corta logo o mal ali pela raiz. Então nós somos aconselhados, inclusive, o que? Não dar ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. Se você vê uma pessoa que fala e não vive, foge, pode correr, irmãos. Porque mais cedo ou mais tarde vai falar heresia, vai te ensinar a coisa errada e vai te levar para o caminho torto. Não tem um que ensina, irmãos, uma coisa e vive outra, que ele não está baseado no entendimento dele. Se uma pessoa fala para você, ensina os princípios de Cristo, falando sobre Jesus, que é amor e tal, muito lindo e tal, mas se essa pessoa é uma pessoa que vive na imoralidade sexual, você pode ter certeza que na hora que chegar nessa parte da palavra de Deus, ela vai distorcer o princípio da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E o pastor Kleber, o grande amigo do pastor Kleber, ele aconselhava o seguinte: nós temos que ter cuidado com o que a gente
reposta, retuita na internet. Você pega lá uma frase bonitinha de um macumbeiro e coloca ela lá. O macumbeiro, ele tem uma frase bonitinha, mas depois a vida dele vai estar pautada num outro tipo de ensinamento, que você pode estar conduzindo as pessoas até esse macumbeiro, e esse macumbeiro depois vai ensinar coisa errada para a pessoa. Então, quando vai partilhar, partilha de quem? Partilha de pessoas que não são hipócritas, que não fala bonitinho e vive todo errado, não, mas que fala bonitinho e que vive bonitinho também, em nome de Jesus, né? Então é isso. Então é esse o conselho aqui, ó. São pessoas que a mente está morta. Lá no Brasil tem uma igreja chamada, esqueci o nome agora, mas é uma igreja de homossexuais. Basicamente é isso. Os líderes lá são os homossexuais. E aí a igreja recebe todo mundo e dizem que é cristão. Aí beleza, irmão, prega de Jesus, Jesus morreu por todo mundo, é verdade. Ensina sobre o amor de Jesus, também é verdade. Mas aí chega na hora, tipo, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Eles pulam isso aí e não colocam isso dentro do ensinamento. E são hipócritas. Falam de uma coisa, mas não vivem por completo a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado com quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos dando atenção. Tá? Então dê atenção a pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho de Cristo. Às vezes, irmão, essas pessoas não são as que falam mais bonito, né? Às vezes não são as que têm mais ênfase para poder falar, às vezes não são não. Mas o que importa é a gente estar pautado numa mensagem da palavra de Deus. E não está num que prega bonito, mas não vive nada que vai te conduzir para o caminho errado. Então vamos lá, a última referência então sobre hipocrisia ainda. Já deu para ver o peso de uma hipocrisia, não deu? Não deu, né? Agora o último texto, então está em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1. Abandonando toda malícia, todo engano e hipocrisia e inveja e toda maledicência. Amém. Olha o conselho do apóstolo Pedro então. Para quê? Para uma vida santa diante do Senhor. Abandona, livre de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Em nome de Jesus, irmão, essas roupagens tem que ficar para trás. A gente não aceitou Cristo em vão, não. O sacrifício de Jesus, ele tem que fazer efeito em nós. A gente precisa deixar para trás todo tipo de maldade verdadeiramente. Amém? Então vamos lá, lembre-se de que Jesus Cristo é a verdade, por isso Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações, custe o que custar. Vai ser aceito, aplaudido, beleza. É verdade? Amém, glória a Deus, irmão, não tem problema não. Jesus assim do céu, o Espírito Santo desce, pensa num mover lindo em Atos capítulo número 2. Aí alguém tem que ganhar destaque. Quem ganha destaque? Pedro, sobe lá, tem que pregar a palavra. Quando ele prega, mais de 3 mil almas aceitam Jesus, é um lugar de destaque. Mas era verdade o que ele vivia, não era mentira, não era hipocrisia. Então, irmão, se vai receber aplausos sendo verdade, amém. Mas ele poderia muito bem subir lá, pregar e ser rejeitado, ser apedrejado de lá. Igual Jesus já foi em alguma cidade, porque eles não receberam Jesus. Jesus não pode fazer milagre para dar incredulidade do povo de lá. Aí Jesus fala o quê? Sacode a poeira do seu pé e sai daí. Custe o que custar, ser aceito ou ser rejeitado, seja verdadeiro e tenha discurso de verdade. Amém? E vamos agora sobre mentira. O que é mentira? Ato de mentir, engano propositado. Tá? Mentira é quando você sabe que isso aqui é um telemóvel branco e você fala que ele é azul. Então você está mentindo claramente, sabendo da verdade. É quando você sabe que uma coisa não é sua, você fala que é. Quando uma coisa você sabe que você fez, você fala que não fez. Então isso é mentira. Tá? Vamos a alguns textos rapidinho, porque nós sabemos que Deus ele abomina a mentira e por isso não suporta a presença de mentirosos, tá? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Amém? O inimigo de Deus, descrito na Bíblia, ele é considerado o quê? O pai da mentira. O inimigo de Deus fala assim, irmão, quem é inimigo de Deus? O pai da mentira. Você não precisa falar outra coisa, o pai da mentira. Então, irmãos, olha só para você ver a encrenca que está metido mentiroso. Então vamos lá, algum texto, Efésios capítulo 4, versículo 25, outro irmão, Êxodo 20, 16, Colossenses 3, 9 e 10, e Provérbios 12, 22. Efésios 4, 25, Êxodo
20:16. Colossenses 3, 9 e versos 9 e 10. 3, 9 e 10. Provérbios 12, 22. Quem encontrou Efésios, diga amém. Eu leio então: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O primeiro conselho então do apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios é o quê? Abandone a mentira. Não deixa a mentira no meio de vocês. Deixa essa prática para lá, irmãos, em nome de Jesus. Fala a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Imagina, mentiroso no nosso meio, não dá certo, as coisas dão errado. Vamos lá, Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, mentira, não inventa mentira não. Falso testemunho, falso. Não só falar, fala a verdade. E tem que ser a verdade. Então é melhor nem falar. Se não dá para falar a verdade, é melhor não falar. Agora não inventa mentira não, porque normalmente a mentira ela não é inventada nem para abençoar a vida do outro. Ela é inventada para desmoralizar a vida de um. O ser humano ele não tem prazer em inventar uma mentira para o outro ser beneficiado não, mas ele inventa uma mentira com o maior prazer para poder levantar uma calúnia contra o outro. É o que mais a gente vê. Então a mentira não é benéfica nem para abençoar, porque não abençoa, a mentira não abençoa, e muito menos para amaldiçoar. Então não darás falso testemunho, não inventa mentira. Depois Colossenses 3, versículo 9 e 10. Colossenses, é isso mesmo, 3, versículo 9 e 10. Então não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas ou com os seus feitos. Aí o versículo continua ainda: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluias. Então a mentira ela não pode fazer parte, ela faz parte do velho homem. Quem é o velho homem? Quem nós éramos antes de aceitar Jesus. Esse é considerado o velho homem, na prática do pecado, condenado ao inferno. Então a gente não pode mais viver nessa prática, segundo a carne, não, nós vivemos segundo o Espírito. O novo homem agora, segundo o Espírito, vivendo em verdade. Amém? Então temos que abandonar as mentiras em nome de Jesus. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abominações ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. Amém? O Senhor tem prazer em quem fala a verdade, e o Senhor abomina quem fala mentira. Em outras palavras, é isso, irmão. Aí tem gente que ainda tem uma coisa pior, é mentiroso. Olha um exemplozinho muito simplesinho. Aí diz que tinha um rebanho, aí tinha uma ovelhinha no meio que vivia, irmão. Virava o bichinho, ela se escondia atrás da moita e começava a chorar. Berrar, né? Ela vai chorar, para nós entendermos melhor. Começava a chorar. Aí todo mundo vinha correndo preocupado com ela. Chegava lá, ela começava a rir. Ela só estava ali de mentira, era mentira. Aí o outro dia a mesma coisa. Chorava. Aí as pessoas corriam, chegava lá, as ovelhinhas chegavam lá, não era nada. Terceiro dia a mesma coisa. Chegou uma hora, irmão, ninguém ligava mais para ela. Aí um dia ela caiu no buraco. Começou a chorar. Ninguém mais socorreu, porque era mentiroso. Assim que acontece, irmão. No dia que um mentiroso resolveu falar a verdade, ninguém mais vai acreditar nele. Mentira, não acredito. Mentira de novo, outra mentira. Vai chegar um dia que você vai olhar e vai falar o quê? Não, deixa isso pra lá. Aí a pessoa está falando a verdade. Não, é verdade, eu juro por Deus que é verdade. Mas perdeu toda a credibilidade nas mentiras passadas. Então não faz sentido nenhum. Então o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele deleita com os que falam a verdade. Agora, para encerrar sobre a mentira, Apocalipse 22, versículo número 15. Esse é gostoso, hein? Apocalipse 22, o verso 15. E a máscara, e a Bíblia, captura uma Bíblia aí, ó. 22, o versículo 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem vai ler diz aleluia. Aleluia. Forte, bonito e certinho, filho. Vamos ler certo. Vamos. Fora ficam os cães
os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexuais, sim, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. glória a Deus, ficarão de fora da onde? Do reino de Deus. Aí, olha o nível das pessoas que estão aí. Os cães aqui tem um sentido muito importante para os israelitas. Não vamos entrar nesse mérito aqui não, mas tem um sentido muito importante aqui para os israelitas aqui, que era todos aqueles que são realmente rejeitados do reino de Deus, são pessoas abomináveis. Então ficarão de fora os cães. Aí depois os que praticam feitiçaria. Não sabe o que é feiticeiro? É aqueles que fazem mesmo ofertas, oferendas lá para a pessoa morrer, para acabar com o casamento. Feitiçaria, bruxaria, no Brasil mais comum, macumbaria. Faz macumba, que deseja o mal e fazem ofertas mesmo, galinha preta, encruzilhada, aquelas ofertas absurdas lá. Esses são os feiticeiros. O mais comum é feiticeiros aqui em Portugal, na África também acho que fala feiticeiro, né? No Brasil é mais macumbeiro mesmo, na macumba, o pessoal lá pode falar é macumba mesmo. Então, olha o nível das pessoas vão ficar de fora. Os que cometem imoralidade sexual. Aqui entra todos aqueles que não vivem uma vida lícita na área sexual, de acordo com os padrões de Deus. Aí olha o nível, os assassinos. Estão falando de assassino mesmo, as pessoas que matam, é esses mesmo, vão ficar de fora. Os idólatras e todos os que amam e praticam o quê? A mentira. Mas a mentira parece uma coisa tão levezinha, não parece? Mas olha onde que está engajado, que todos esses vão ficar de fora do reino de Deus, ficar de fora do céu. Essa sentença, irmãos. E olha onde está o mentiroso aqui, ele está junto com quem? Ele está junto com o assassino, ele está na mesma categoria de abominável diante dos olhos do Senhor. Dos assassinos aqui, os assassinos de repente é o que mais choca a gente, né? Pensou matar alguém? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa que mata alguém, ela está agrupada no mesmo grupo dos mentirosos, do que amam e praticam a mentira, vivem na mentira. Então olha a gravidade do negócio aqui. Bem, então está muito claro, né, dentro da palavra de Deus, que a mentira ela é pecado abominável aos olhos do Senhor, e o Senhor odeia o pecado, e o inimigo de Deus é o pai da mentira. Então vamos lá. O que acontece então? Ananias, ele chega perante Pedro e ele apresenta uma mentira, e baseado no sentimento de hipocrisia e mentira. Então é o resumo que nós podemos pegar aí, né? É o que motivava ele ali, querer ser aceito no meio dos outros, estava contando uma mentira, então abominável, o Senhor pune ele na hora. Passado aproximadamente 3 horas, nós vamos ver em Atos, então, capítulo de número 5 também, se eu não me engano, versículo de número 9, eu acho que é 9, não, um pouquinho antes, versículo 8, mas nós vamos ver lá, o que Pedro então argumenta com Ananias primeiro, antes de nós lermos esse versículo aí. O que ele argumenta? Por que você mentiu, se você já tinha propriedade, ela já era sua, por que você tinha que vender? Aí também vendeu, por que você, resumindo, por que você fez isso? Então nós já vimos que basicamente é hipocrisia e mentira. Aí agora, então vamos lá, alguém pode ler por favor? Atos 5, versículo de número, eu acho que é o versículo de número 7. Cerca de 3 horas mais tarde, Isso. entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi este mesmo. Amém. Pode ler o outro. 9. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés de que sepultaram seu marido, e eles levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-a e a sepultaram ao lado do seu marido. Amém. Amém. Somente até aí já está bom. Vamos lá. Ananias e Safira combinam, vende lá a propriedade e tal. Ananias chega, presente diante do Senhor. De Senhor não, de Pedro, né, com essa mentirada toda, e ele é sentenciado e morre. Passado aproximadamente 3 horas, chega quem? Chega a mulher dele. Ela não
sabia do que tinha acontecido ainda. Ela não sabia, o texto fala isso aí. Ela não sabia que o marido dela tinha morto aí, tinha sido morto, tinha morrido, né? E ela pega e chega lá. Aí quando ela chega lá, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai conversar com ela. A conversa santa, conversar com ela. Por quê? Porque era possível que ela não soubesse de nada. Era possível que o marido dela tomou as decisões sozinho, foi lá, vendeu a propriedade, chegou e ela estava enganada na história. Porque mentiroso, irmãos, hipócritas, você não pode confiar nele. De repente ele está dentro do casamento tudo certinho lá, mas está fazendo tudo nas costas da pessoa. Então havia essa possibilidade. Então, para não ter julgamento aqui, o apóstolo Pedro chega do Espírito Santo, senta para ela e fala para ela: olha, é o seguinte, vocês venderam a propriedade, é por esse valor mesmo que vocês venderam? Ela sim, por esse valor. Na hora que ela fala, irmão, o cajado já desce. E agora vamos observar umas coisas aí que acontecem aí. Quando ela fala, o argumento do apóstolo Pedro, presta atenção aqui, o argumento do apóstolo Pedro é diferente do argumento que ele usou com Ananias. É possível, e aqui eu conjecturando aqui, é possível que o apóstolo Pedro nem entendeu muito bem o que aconteceu lá atrás. Porque uma pessoa vende a propriedade, chega com a metade e morre. Não parece que foi um peso demais? Não parece que a sentença ali foi muito rígida? Irmão, se o Senhor fizer isso hoje, quantas pessoas não passam de ser o que não é, que mente toda hora? A pessoa, se o Senhor fizer isso, todo dia que vai correr dentro da igreja. Então não parece uma sentença pesada demais? Eu vim imaginando, de repente Pedro não entendeu muito bem. Falei: nossa, o Senhor matou por isso, mas vai questionar para Deus? Matou, leva em terra e pronto, acabou, né? Aí agora chega então Safira, e na hora que chega ali, o apóstolo Pedro já pergunta: então é por isso, tá? Aí agora, observa o argumento. O primeiro foi o quê? Com que propósito você fez isso, meu filho? Né? Dá até para a gente colocar o meu filho aí. Então, que propósito? Eu não estou conseguindo entender. Mas quando chega o segundo, irmão, na hora que vê aquilo ali, Pedro, ele vê ali, o que Pedro fala com ela? O que vocês intentaram no coração? Porque vocês entraram num acordo para tentar o Espírito do Senhor. E é aqui o ponto principal do ataque de Satanás contra a igreja. Aquilo não era um sentimento isolado de hipocrisia, simplesmente egoísmo e vontade de aparecer, não. Havia um acordo mútuo de duas pessoas para poder levantar uma oposição grande, dando lugar ao diabo também, sim, isso é verdade, para poder parar, escandalizar a obra do Senhor. Embora eles próprios poderiam não saber disso, mas eles estavam dando lugar à concupiscência, o pecado, gerando o pecado para poder gerar um escândalo. Ah, pastor, mas não é muito pesado afirmar isso? Não. Presta muita atenção, o que acontece com o Judas Iscariote? Judas Iscariote, o que ele faz? Ele entrega Jesus. Por quanto que ele entrega Jesus? 30 moedas. Não é isso? Certo ou errado? Certo. Né? Depois o que ele faz? Ele fica com remorso, ele vai lá tentar devolver aquelas moedas. Ele não sabia que ele estava entregando Jesus verdadeiramente para ser crucificado, mas ele foi enganado pelo coração dele, o sentimento dele de ganância, porque ele era ganancioso. Então o sentimento de ganância dele, de querer ganhar dinheiro, de entregar Jesus, a troca de dinheiro, fez com que ele então cometesse um pecado terrível, um pecado do escândalo, absurdo, que foi entregar Jesus para ser crucificado. Então era um que andava junto, traiu Jesus. Hoje você fala Judas Iscariote, todo mundo já sabe. Você fala de colocar o nome de uma criança de Judas, todo mundo já fica meio assim, né? Judas não, coloca Judas não. Então, né? Por que ganhou essa fama toda? Por quê? Porque ele deu lugar ao coração dele. Ele não sabia que ele estava escandalizando dessa maneira, não. Então o mesmo aqui, Ananias e Safira, eles estão dando lugar ao coração, à ganância do coração deles, mas eles estão contribuindo para um propósito que pode gerar um escândalo absurdo. Eles intentaram, fizeram um acordo os dois para poder o quê? Para poder gerar um escândalo absurdo dentro da igreja. E aí quando o apóstolo Pedro vê isso, identifica na hora, eu creio que na hora desceu a revelação, o apóstolo Pedro pegou e já sentenciou. O primeiro quem mata? Deus. Sem alguma palavra de Pedro. Pedro não fala palavra nenhuma de morte na fala, não. Pedro só está argumentando com ele. Aí a palavra de Deus só diz assim, e Ananias ouvindo aquilo caiu duro, morreu, caiu na hora, mas morreu.
Agora não, agora é diferente. O que Pedro fala? Olha, na porta aí, ó, com certeza, vamos ensinar aqui um pouquinho o que está acontecendo? Aquela conversa ali, a Bíblia tinha relatado um pouquinho antes, que assim que Ananias morre, vem os jovens, vem os moços lá, pega ele e leva para enterrar. Então aquele jovem saiu, aí mais ou menos 3 horas depois, dá um prazo mais ou menos para poder ir até o cemitério, que geralmente o cemitério ficava fora, uns 3 ou 4 quilômetros fora da cidade de Jerusalém. Então dá mais ou menos um prazo a pé, né, calculando que dá 3 horas, dá para a gente andar isso, sepultar alguém e voltar, tranquilo, de boa, até porque o sepultamento naquela época era muito rápido, por causa, lembra, dos judeus não podiam tocar em defunto, eles não podiam tocar em ninguém morto, lembra disso? Então era tudo muito rápido, era comum assim. Então chegava lá e ia despachar, né? Vamos logo, porque até o medo de ser contaminado, aquelas coisas todas. Então acontece isso, aproximadamente 3 horas, eles estão ali, numa conversa, Pedro junto com Safira, e o que está acontecendo lá atrás lá? Provavelmente Pedro ouve uns tropelos chegando, os jovens estão voltando. Aí Pedro já fala o quê? Ó, tá aí os pés, está na porta aí os pés daqueles que levaram teu marido. E eles vão te sepultar também. Agora já é uma sentença dada pelo apóstolo Pedro. Pedro já olhou e falou assim, o negócio realmente era muito sério, a necessidade é erradicar esse mal aqui, porque o propósito aqui ele é mais complicado do que realmente parecia ser. Se fosse, irmãos, uma situaçãozinha qualquer, passava, mas não. O que havia ali era uma sintonia para gerar um escândalo absurdo. Olha, nós podemos usar de uma forma figurativa, né, essa declaração de Pedro, porque vocês entraram num acordo. Nós podemos usar o seguinte, ó, vossas almas se sintonizaram uma com a outra no tocante a este engano. O que agrava o pecado que cometeram, irmãos, é que fizeram tudo com uma só alma. Ou seja, juntaram 2 pessoas. É algo premeditado, é algo articulado. Não foi alguém que foi tentado, irmão. Por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes a gente é tentado. E aí é tentado e nós caímos. Sim, nós cristãos também caímos. Mas nós temos um advogado, não é isso que Jesus fala, que João na verdade fala? Lá em 1 João capítulo número 2, filhinho, eu escrevo para que vocês não caiam, não pequem, mas se pecar, lembre que tem um advogado. Então muitas vezes a gente é tentado, mas o que está acontecendo aqui não é isso. O que está acontecendo aqui, eles foram tentados sim, mas eles sentaram e articularam, não foi uma queda, ali um deslize, não, eles sentaram e eles programaram tudo bonitinho como vai fazer. Poderia até haver por trás, irmãos, colocando em causa a soberania de Deus, a onisciência do Espírito Santo, a onipresença do Espírito Santo que está em todos os lugares. O que eles estavam colocando ali era em causa todo esse princípio glorioso que a igreja carrega de ser verdadeiramente o corpo. Não é isso que nós estamos aprendendo? O corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Imagina o corpo de Jesus com membros podres ali, enganando as pessoas, hipócrita, mentiroso no meio, irmãos. Então não estava certo. Então o que está acontecendo ali é um ataque do inferno para poder parar a igreja logo no início da igreja, logo nascendo a igreja, primeiros dias da igreja, que agora eles já não congregavam mais no templo lá não, porque o templo era do judaísmo, agora eles já não estavam lá mais, agora eles já tinham recebido tanta perseguição que eles já não iam mais lá, agora eles estão começando nas igrejas, nas casas. Então é isso que acontece aqui. Então por isso, irmãos, essa punição severa da parte de Deus, porque há ali um mal junto, ali há algo articulado para gerar um escândalo dentro da obra de Deus. Então quando nós olharmos para essa passagem, nós temos que entender, o que está aqui, irmãos, não foi algo realizado com pressa, nem na ignorância, não, foi algo premeditado. Por isso que essa sentença que vem assim, de uma forma absoluta mesmo, dizendo assim, olha não, o mal ele vai ser erradicado no nosso meio, escândalo aqui no nosso meio não. Então quando nós olharmos para esse texto, nós temos que entender o que está sendo sentenciado aqui é uma falência das portas do inferno contra a igreja, uma falência nessa atitude, tá? Porque Jesus ele declarou o quê? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja, a igreja de Jesus. Então, debaixo dessa confiança, segurança que as portas do inferno não prevaleceriam, nós vamos caminhando e avançando. Mas aqui foi um ataque sim, articulado, armado pelo inferno, para gerar um escândalo absurdo e acabar com a reputação da igreja. Imagina a obra gloriosa do Espírito Santo na vida de Barnabé, de vender o campo e trazer, agora poderia ser tudo jogado por terra.
Mas não, o Senhor trouxe uma sentença aqui para poder mostrar de que os olhos dele estão em toda parte, os olhos dele não passam desapercebidos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos olhar para os princípios da palavra de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tentar articular de escândalo dentro da obra de Deus, não associe a nenhum tipo de escândalo na obra de Deus. Seja sincero ao Senhor. Se está errado, irmão, vai, bate na porta assim, conversa com os líderes, fala: olha, isso aqui está fora dos princípios da palavra de Deus, mas não associe com um grupinho para gerar escândalo, não. Se for preciso, sai, irmão, deixa lá eles para lá e deixa Deus tratar com eles, tá? Mas nós precisamos, então, entender os princípios da palavra de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, nossas igrejas, vamos continuar firmes com a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, mas também consciente de que elas vão tentar, a porta do inferno vai tentar, assim como tentou várias vezes, depois não vai ter N tentativas durante os séculos, mas aqui era primordial, era a primeira igreja, era o início aqui, e se desse errado aqui, irmão, estava tudo perdido, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel, e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, glória a Deus, ensinos poderosos, né? Mentira, hipocrisia, erradicada da igreja, amém, e o entendimento de que o Senhor Jesus, Ele zela e Ele cuida de nós. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por este tempo tão precioso aqui, louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos presentes, em nome de Jesus. Amém, louva a Deus pela vida da irmã Josiana. Sim. Amém, e agora, todo mundo de memória, hein? Aleluia, desceu, foi forte. Amém, vamos orar então. Amém, glória a Deus, vamos orar então. Queria pedir minha amada, linda esposa para poder fazer essa oração, encerrando o nosso culto. É a mais linda do mundo, gente, está aqui. Amém, na frente de vocês. Beijo. Senhor Deus e Pai, Aleluia, Senhor, Jesus. meu Deus, Tu és santo, Glórias ao Pai, teu nome poderoso. muito obrigada, meu Pai, por todo o ensinamento, ó Deus, que nós recebemos nessa noite. Pai, por esse estudo, por todas as palavras, ó Pai, do Senhor aqui proferidas. Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos direcionou, ó Pai, ó Senhor, e sempre a falar conosco, ó Deus. Por tudo aquilo que o Senhor vem nos despertar, ó Pai, nesta noite. Deus, que nós possamos estar atentos. Pai, ó Senhor, meu Deus, que possamos fugir, ó Deus, da mentira, da hipocrisia. Deus, em nome de Jesus. Pai, assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude dia após dia e que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por cada vida que aqui está, cada vida que saiu do seu lar e esteve aqui neste estudo, na oração e no ensino. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos proteja e continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.